Boa noite a todos, boa noite a todas. Fernanda, Juscelene, Juliana, o nosso tutor Júlio está por aí também. A Letícia, Mariana, Rangel, Rosilene, Rosinei, é tutora do Paulo. A Sirlene e a Valéria. Como é que está o som? Tá bom o som? A imagem está boa? O som está bom? Ok. Bom, vamos dar início à nossa primeira webconferência da disciplina de Fundamentos da Matemática 2, né? Nós planejamos 3 webs, né? Essa é a primeira web. O objetivo dessa web de hoje é, acho que, tratar toda a questão da lógica matemática. Na web que vem nós tratamos a questão dos conjuntos e na outra web as relações e funções, né? Pelo menos esse é o nosso objetivo, assim, organizado e planejado, né? Quem sabe se precisar de mais uma web, nós podemos tentar agendar mais uma, mas eu acho que não vai ter necessidade, né? Bom, eu coloquei lá sobre o curso, no fórum da disciplina, desculpe, uma pergunta sobre a questão da, da, do que vocês gostariam que fosse tratado na web de hoje, né? Alguns responderam que gostariam que fosse tratado sobre as unidades, principalmente a 3, né? E parte da 2, né? Acho que a 1, a diferença, a questão assim está mais tranquila e acho que ninguém tem dúvida assim tão complicada, né? Bom, só para direcionar então, vocês devem ter recebido o livro de matemática, esse livro de Fundamentos da Matemática 2, né? Está no polo de vocês, quem não pegou ainda. É a versão atualizada, né? Lá sobre o curso tinha uma versão antiga, eu já atualizei, né? A versão que está lá acho que é idêntica à versão impressa, pelo menos é isso que eu tô imaginando, né? E gostaria que vocês, quem não pegou ainda, que pegasse seu livro no Polo, para poder, assim, estudar, né? Porque eu acho que é importante que vocês aproveitem, né, essa questão de livro impresso, porque alguns de vocês eu sei que estão imprimindo o arquivo postado, mas o objetivo não é esse, né? Bom, vamos lá? Na unidade 1, né, tem as noções de lógica, quais são os princípios que regem a lógica. São questões que podem aparecer na avaliação de vocês, né? A lógica é baseada em 3 princípios, o princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído, que está lá na página 15 do livro de vocês, né? Ok? Dê uma olhadinha, se quiserem folheando junto, aí nós vamos acompanhando aqui, né? Aí na página 17 tem algumas atividades, né? São bem simplesinhas, tem a resposta por ali também. Aí na seção 2, né, aparecem as operações lógicas, né, entre as proposições simples. Lembre que se você tem uma proposição simples, opera com outra proposição simples, essa operação que você faz entre as duas proposições é chamada de operação lógica, né? E as operações lógicas são 5, né? O não, o e, o ou, né? O se então, e o ser somente ser. Ou seja, a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional, né? Que são as 5 operações que ele trabalhou ou está trabalhando durante as questões de lógica, né? Aí nós ensinamos nas páginas seguintes como que monta uma tabela verdade, e daí fizemos algumas operações, né, com tabela verdade, com a função tabela verdade, que vai desde a página 20, mais ou menos, até a página lá 30, né? Aí na página 30, a gente trabalha um pouquinho com a da o que é a tautologia, o que é a contradição, o que é a contingência. Lembrando que tautologia quer dizer uma proposição tautológica, né? Quando ela encerra apenas em verdade. Ela é contraditória ou contradição quando encerra só em falsidade, e é chamada de contingência, né? Quando encerra mesclando falsidades e verdades. Então, se tiver só verdade é tautologia, só falsidade é contradição, e apareceu as duas, né? É chamado de contingência, né? Tá ok? Não sei se alguém tem dúvida nessa questão, mas acho que por aqui ainda não, né? Bom, aí nós temos uma série de problemas nas páginas lá 33, 34 e 35 as respostas, né? Encerrando então a unidade 1, né? Não sei se alguém tem alguma questão
aqui na unidade 1 que eu queria discutir, mas eu acho que por aqui, pelas perguntas que têm sido feitas lá no fórum, a unidade 1 não é um problema, né? Exceto algumas simplificações que a gente já vai fazer, mas precisa da álgebra das proposições que está na unidade 2 aqui, né? A unidade 2, né, trabalha com implicação lógica, equivalência lógica e álgebra das proposições. Ou seja, a implicação, é só lembrar assim, que a implicação é uma relação entre duas proposições. Então, você tem duas proposições, relaciona elas por uma implicação ou por uma equivalência. E a essa relação, né, que você executa, você fala assim que ela implica ou não implica, equivale ou não equivale. Implicar significa que ela satisfaz a condição de implicação. Não implicar significa que não satisfaz. Equivaler significa que são idênticas, né, são iguais. Não equivaler significa que não são iguais. Né? Aí nas páginas lá do livro, né, na 40 até em diante, vocês têm a definição. E acho que é importante lá na página 41, né, que eu coloquei para vocês, que nós autores, né, eu, a professora Elizabeth e a professora Carmen, colocamos para vocês que é importante que vocês diferenciem o símbolo de condicional com o símbolo de implicação. Condicional é uma flechinha, vou colocar assim, né, e a implicação é um símbolo um pouquinho diferente da condicional, por mais que nas atividades lá variativas de vocês, às vezes alguns autores colocam os dois símbolos com o mesmo significado. Na verdade, são diferentes. Né? A gente usou diferente, mas aparecem iguais. Então, dependendo do caso, o autor do livro quer colocar isso como sendo uma implicação ou como sendo ou seja, uma operação ou uma relação. Né? Uma operação daí condicional e se for uma relação, implicação. Né? Da mesma forma, se for uma equivalência, né? Se for equivalência, ele coloca como símbolo de equivalência, então a bicondicional, que é o símbolo de uma operação, né? Que é diferente da relação. E daí aparecem algumas equivalências lógicas, né? Na sequência, encerrando com um teorema, e também na página 44, né? Aparece lá o que eu coloquei há pouco, que é a diferença entre os símbolos de bicondicional e de equivalência. Né? O significado é diferente, o símbolo que de repente o símbolo é diferente, o significado é diferente e a interpretação sua também é diferente. Né? Tem que pensar sempre nesse sentido. Né? E daí nas páginas seguintes, né, aparecem alguns exercícios, lá nas atividades da página 49 até a página 50, encerrando então essa questão das implicações e equivalências. Daí na página 51 aparece a chamada álgebra das proposições, onde tem uma série de propriedades, né, que as operações lógicas satisfazem, né, como ser comutativa, ela é distributiva, ela é associativa, ela tem elemento neutro, ela tem o elemento absorção chamado, ela tem a propriedade, as regras de De Morgan, que são duas regras que aparecem também, né? Tá certo? Então tem uma série de, de uma série de fatores, né? Que acabaram assim sendo utilizados, vamos colocar assim, essas regras de De Morgan, as propriedades de uma forma geral, para fazer algumas simplificações, né, que alguns de vocês estão com dificuldade de entender, que realmente não é tão simples assim, mas é só questão de prática, né, de pegar as leis, as propriedades que aparecem nessas páginas aí e utilizá-las nas simplificações possíveis. Né? E daí encerra na página 57, como atividade seção 2, né? Onde aparecem algumas propriedades também. E daí na seção, na unidade 3, nas páginas 61 em diante, né? Tem os quantificadores, né? Que são três quantificadores que nós estudamos aqui, que é o quantificador universal, o existencial e o de existência e unicidade, né? Que a gente vai tratar também durante a nossa web de hoje. Né? Vamos tentar tratar até aí, pelo menos, né? Ok? Aí vimos que os quantificadores, ou seja, existe uma sentença aberta, né, que não tem valor lógico, mas quando pega uma sentença aberta e quantifico ela, ela acaba sendo uma proposição. Né? Quantificou, por exemplo, x mais 2 igual a 7, é uma sentença aberta. Né? A hora que eu coloco para todo x, x mais 2 igual a 7, eu já estou quantificando ela. A hora que eu quantifiquei, eu transformei a minha sentença aberta em proposição,
que daí já tem valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Dependendo do caso. Então vai também analisar hoje algumas questões nesse sentido, né? O quantificador que aparece, como eu falei, universal, existencial, e o de existência e unicidade que estão nas páginas lá, 50, 65 e 66. Né? Aí encerrando a página, na página 68 aparece com os exercícios, né? E fecha a unidade 3, né? Daí inicia a unidade 4, que nós vamos deixar para a web seguinte, né? Não sei se alguém tem uma questão aqui. Ok? Então, vou começar então com vocês, né? Tratando da questão das nossas operações. Né? Então, meu nome, para quem não conhece, eu sou o professor José Trubia, né? Para quem não conhece ainda. A nossa disciplina, ela faz parte de um hall de 3 disciplinas, Fundamentos 1, Fundamentos 2 e Fundamentos 3, né? Que vai encerrar no próximo semestre. Né? Bom, só para lembrar, então, as operações que nós tratamos durante a nossa unidade 2, então, são essas operações, não sei se estão enxergando bem aí, tá ok? Tá boa a imagem? Acho que tá ok, né? São operações, então, de negação, aqui é a conjunção, a disjunção, a condicional e a bicondicional, né? Lembrando que são operações, né? Operações. Aí, acho que melhorou um pouquinho, né? Então, são operações, né, lógicas. Lembrando que a operação em si é o que me interessa, né? Ou seja, essas tabelinhas têm que estar na ponta da língua. Ou seja, eu tenho que lembrar que a conjunção ela só é verdadeira quando as duas proposições simples, que tem uma proposição composta, formada por duas simples. Né? Lembre que a proposição negação pega uma proposição simples e nega ela. Se ela é verdadeira para ser falsa, é falsa para ser verdadeira. É óbvio, né? Uma conjunção já não. Eu pego duas proposições, né, simples e componho ela a partir da operação de conjunção. Na hora que eu faço isso, essa nossa proposição só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Então, quando eu falo a palavra e, né, numa frase, vou fazer isto e isso, significa que vou fazer os dois. Só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Né? Ou seja, nos demais casos, ela passa a ser uma proposição falsa. Né? Ok? A disjunção, né? Note que é ou. Eu falo, vou fazer isso ou aquilo. Então, eu posso fazer os dois, posso fazer o primeiro, não fazer o segundo, posso fazer o segundo, não fazer o primeiro, ou posso não fazer nenhum dos dois. Se não fizer nenhum dos dois, é falso. Se eu fizer um dos dois, primeiro, segundo ou os dois, ela é verdadeira. Né? Tá certo? A condicional é se, P, então que. Né? Eu leio assim, aqui é P ou que, P e que, não P. Aqui é CP, então o quê? Então, só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, ela acaba sendo falsa. Nos demais casos, tudo é verdade. Então, frase que coloca assim, se isso acontecer, então vai acontecer tal coisa, ela é verdadeira quando a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, e as duas forem falsas também é uma frase verdadeira. Então, é uma frase que pode ser que não tenha sentido nenhum, mas é uma frase que tem valor lógico verdadeiro. Então, tá certo? Uma frase que tem essa perspectiva. E o C somente C, né, que eu leio assim, ó, P, C somente C que, ou P bicondicional que, é uma frase que aparece, eu falo isso, C somente C aquilo, né? Então só é verdadeira quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas proposições que compõem a minha proposição composta forem falsas. Né? Se uma for verdadeira e a outra for falsa, tanto faz a primeira ou a segunda, ela acaba sendo uma proposição falsa, né? Composta falsa. Não sei se está claro isso. Ou seja, isso aqui seria tudo que eu preciso saber assim, em termos de operações. Que se eu soubesse, se eu tiver uma boa ideia dessas operações que eu coloquei agora para vocês, né, vocês vão ter assim uma forma, eu diria, de utilizar esses dados, essas informações para a prova de vários problemas, né, que vão aparecendo na sequência, tá certo? Bom, eu pensei em assim, então, vamos lá. Então, a ideia agora é o seguinte, né? E começar a trabalhar com algumas operações. Não sei se vocês preferem assim, mas acho que aí fica legal. Né? Então, por exemplo, está enxergando bem? Está boa a imagem? Ok? Beleza. Né? Então, supondo que eu tenho, então, só para dar uma, assim, fixada, né? Que eu tenho as proposições P, Q e R, que eu não sei se ela é verdadeira ou falsa, e eu sei que Q é verdadeira e R é falsa. Supondo que isso acontece. Né? Então, eu quero estudar as possibilidades dessas nossas proposições. Não precisa fazer tudo, mas vamos pensar em algumas. Ó, P e Q. Se eu sei que Q é verdadeira, mas P eu não sei se é verdadeira ou falsa, então eu tenho P, Q e R. Tá vendo? São três proposições que aparecem
nas nossas proposições compostas, né? Onde o que eu sei, essa aqui eu sei que é verdadeira, essa aqui eu sei que é falsa, mas essa aqui eu não sei quanto vale, se é verdadeiro ou falso. Né? Ok? Então, a pergunta é, P e Q é verdadeiro ou falso? Como Q é verdadeira e P não sei, então isso aqui pode ser verdadeiro ou pode ser falso, ou seja, não tem um valor lógico disso fixo, né? Pode ser uma das duas, né? Tá certo? Enquanto que a segunda aqui, ó, P ou Q. P ou Q é verdadeira quando uma das duas for verdadeira. Lembro dessa nossa tabelinha aqui, né, que eu passei agora há pouco. Né? A P ou Q é verdadeira quando uma das duas for verdadeira ou as duas forem verdadeiras. Como aqui no caso o Q já é verdadeiro, então essa proposição composta tem valor lógico verdadeiro. Né? Tá certo? Então, só para entender, a possibilidade dessa é verdadeira, não tem outra possibilidade. Né? Essa aqui, ó, se Q, então P. Ó, como Q é verdadeiro, ou P eu não sei, então essa aqui é verdadeira. Verdadeira com falso vai dar falso. Verdadeira com verdadeiro vai dar verdadeiro. Então, essa também não sei se é verdadeiro ou falso. Posso colocar assim, é verdade ou falso, dependendo do valor do P. Né? Se o P for verdadeiro, fica verdadeiro. Se o P for falso, fica falso, porque o Q eu sei que é verdade. Né? Tá ok? Essa aqui, vamos ver, ó. R é falso e P é verdadeiro. Quando a primeira é falsa, notem que nesse caso, a primeira sendo falsa, nessa operação, a primeira é falsa, não importa a segunda, vai ser sempre verdade. Né? Então, nesse caso aqui, como a primeira é falsa, a segunda não importa que seja, vai ser verdadeira. Então, essa aqui é uma posição verdadeira também. Né? Tá ok? Não sei se está claro. Daí essa aqui, ó, P, então R. Como R é falso, né? Tá aqui R é falso, então a primeira sendo verdadeira, a segunda sendo falsa, ela fica falsa. Como se a primeira for falsa, a segunda for falsa, ela vai ser verdadeira. Então essa aqui também não tem valor lógico. Vou colocar assim, é verdadeira ou falsa, né? Uma das duas. Não tem uma terceira possibilidade pelo princípio lá do terceiro excluído da não contradição, né? Ok? Não sei se está claro. A letra A é falsa, pois a Juliana colocou A letra A é falsa, pois é, para o E só vale os dois verdadeiros. Isso. Tá certo, então, mas pela informação que eu tenho, ou a letra A, esse aqui é verdadeiro, né? Tá certo? Esse aqui é verdadeiro. Então, essa é verdadeira, né? Como essa é verdadeira, então essa aqui, se essa for verdadeira, com verdade vai dar verdade. Se essa que for falso com verdade, vai dar falso. Então, eu não sei o valor lógico dessa aqui. Né? Tá certo? Juliana? Você tem razão, mas só que nesse caso aqui, ela pode ser verdade ou falso, o P. Né? O P eu não sei. Eu sei o que é verdadeiro. Né? Bom, continuando aqui, eu sei que o meu R é falso aqui, tá vendo? Ó, R é falso. Falso com qualquer coisa vai dar o que na bicondicional? Na condicional vai dar verdadeiro. Verdadeiro com qualquer coisa que vai dar com certeza verdadeiro, né? Tá ok? Não sei se está claro. Aqui nós temos P e P se somente sei que. O P eu não sei, o que eu sei que é verdadeiro. Então aqui também, como o que é verdadeiro, se o P for verdadeiro vai dar verdade, se o P for falso vai dar falso. Então aqui é verdadeiro ou falso, não tem um valor lógico fixo e correto, né? A princípio, né? Tá certo? Fixo, que eu digo assim, um valor lógico certeiro. Aqui é possível que seja verdadeiro ou falso, dependendo do valor do P, né? No caso aqui, nós temos o R sendo falso, tá vendo? R sendo falso, não importa segundo, vai dar verdade. Só que aqui eu estou negando uma verdade. Negar verdade vai dar o quê? Vai dar uma falsa. Aqui é certeza que é falso. Né? Nunca vai dar verdade nesse caso. Né? Ok? Aqui o não R. O R é falso. O não R vai ser verdade. Então, isso aqui é verdade. Como isso aqui é verdade, aqui eu posso começar assim, mais fácil. Como o que é verdadeiro, que é verdadeiro, e não importa esse, vai dar sempre verdade, né? Porque vai ser verdade, vai ser só será falso se esse aqui for falso, né? E esse aqui for verdadeiro. Mas como esse aqui é verdadeiro, esse aqui nunca vai ser falso. Então, a resposta verdadeira, com certeza, né? P ou não P. P ou não P. P ou não P, se vocês olharem lá na álgebra das proposições, é uma propriedade. Tá? Que diz assim, que sempre que eu opero uma proposição com a disjunção com a negação da proposição, vai dar o quê? Se eu pensar assim, ó, se essa aqui for verdadeira, aqui vai ser falso. V com F vai dar verdadeiro. Se essa aqui for falsa, essa aqui é verdadeiro. F com V vai dar verdadeiro. Portanto, isso aqui vai ser sempre verdadeiro. É uma tautologia, né? Essa é a nossa proposição. Né? Ok? E
a letra K, né? P ou P. Bom, P ou P eu tenho certeza que vai dar P, né? Vai dar P. Agora, se é verdadeiro ou falso, vai depender do valor do P, né? E se Q, então P vai dar o quê, né? Não, se Q, então Q. Como Q é verdadeiro e Q é verdadeiro, se Q, então Q vai dar sempre verdadeiro. Não importa o que tem aqui, né? Se você pensar um pouquinho, tanto faz. Verdadeiro ou falso, vai dar sempre verdadeiro. Se Q, então Q, né? Ou seja, se eu tenho um antecedente e consequente iguais na condicional, vai dar sempre uma verdade. Toquei esse item, só para relembrar assim as operações, né? Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas eu estou pensando assim, que você sabe isso aqui de cor, né? Sabendo de cor, é só pensar o que eu tenho de possibilidades aqui dentro desse hall de operações, né? Possíveis, e daí tentar o K então é verdadeiro ou falso? Vamos lá, deixa eu ver. O K vai ser verdadeiro ou falso, exatamente, porque o K vai depender do valor do P, né? Se o P for verdadeiro, com verdadeiro vai dar verdadeiro. Se o P for falso, com falso vai dar falso, vai depender, exatamente. Então eu posso colocar verdadeiro ou falso, vai depender do valor do P, né? Exatamente. Certinho aqui, beleza. Ok, então? Então vamos lá, continuando então. A ideia então agora é começar a trabalhar com aquelas questões algumas questões também que aparecem na lista de exercícios de vocês, lá no livro também aparece, né? Da determinação do valor lógico de algumas proposições. Vamos pensar assim, ó. Supondo que eu tenha que determinar o valor lógico do P e do Q, em cada um desses casos, né? Sabendo que o valor lógico do CP, então, Q é verdadeiro e P ou Q é falso. Eu sei que isso é verdadeiro e eu sei que isso aqui é falso. Ou seja, essa operação entre P e Q é verdadeira e essa operação entre P e Q é falsa. Ok? Esse exercício tinha, acho que no livro de vocês, e tem também algumas questões em alguns livros por aí. Né? Eu quero o valor lógico do P e do Q. Né? Quero saber se P e Q é verdadeiro. Então, vamos pensar assim. Quando que CP, então, que é verdadeiro? Ele é verdadeiro quando a primeira for verdadeira. Vou colocar assim, né? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira. Ou a primeira verdadeira, não, a primeira falsa, a segunda... A primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a primeira falsa, a segunda verdadeira, e a primeira falsa, a segunda também falsa. Ela só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Né? Dela é falsa. Que não é o caso que está aqui, né? E vamos pensar aqui, ó, quando que o P, o que é falso, só é falso quando as duas forem falsas, né? Falsa ou falsa. Né? Tá certo? Então, nesse caso, eu posso garantir que as duas coincidem onde, né? Onde que as duas coincidem? Como aqui só é falso quando as duas forem falsas, e aqui também é falso quando as duas forem falsas, se você verdadeira quando as duas são falsas, então só posso afirmar que o valor lógico do P é falso e o valor lógico do Q também é falso. Né? Ou seja, só é falso, só satisfaz as duas condições quando as duas forem falsas. Tá? É um sisteminha, como se fosse um sisteminha de duas equações com duas variáveis. Aqui é um sisteminha de duas proposições com duas operações. Né? Duas proposições entre duas proposições simples, né? E duas operações diferentes. Né? A ideia é mais ou menos semelhante a um sistema. Né? A ideia que está por aí. Né? Tá ok? Entender essa letra A? A letra B, então. Quando que o P se somente C que é verdadeiro? Só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Né? Esse que eu tenho nessa operação. E essa aqui, quando que é verdadeira? Né? O CP, ou P ou Q? Ela só é falsa quando as duas forem falsas. Então, ela é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. A primeira verdadeira, a segunda falsa. A primeira falsa, a segunda verdadeira. Onde que as duas coincidem? Vamos pensar um pouquinho. Né? Coincidiu aonde? Coincidiu quando as duas são verdadeiras. Ou seja, aqui coincide. Tá vendo? Aparece aqui o VV, aparece aqui o VV. Logo, o valor lógico do P é verdadeiro e o valor lógico do Q também é verdadeiro. Então, as duas proposições têm valor lógico verdadeiro. Né? Ok? Está claro? Tranquilo? Então, vamos ver a terceira aqui. Ó. Quando que o P se somente C que é falso? Ele é falso quando a primeira for verdadeira, a segunda for falsa, ou a primeira for falsa, a segunda for verdadeira. Né? Nas condições que ele é falso. E quando que o... Bom, vamos pensar assim agora.
mais fácil pensar assim, como eu tenho não aqui, então se eu pensar nessa aqui, ó, eu teria que ter não P e Q, né? Que é falso e não P é verdadeiro. Verdadeiro negando fica falso. Falso ou falso vai dar falso. Então não pode ser essa aqui, né? Essa aqui não pode ser, para esse caso aqui, né? Tá certo? Vamos pensar nesse aqui, então. A segunda é verdadeira. A segunda é verdadeira não importa a primeira. Vai ser sempre verdadeira, né? Tá certo? A segunda é verdadeira, não importa, a primeira vai dar verdade. Então, só que a primeira é falsa, né? Se eu negar ela, fica verdade. Verdade é verdade. Logo, o valor lógico do P tem que ser falso, e o valor lógico do P do Q tem que ser verdadeiro. Em qualquer outro caso, não acontece isso. Não acontece a satisfação dessas duas condições que estão aí, né? Ok? Você está claro? Tranquilo? Bom, se tiver dúvida, se tiver dúvida, perguntem, tá certo? Não dá para ficar com dúvida, porque são questões que vão assim aparecer na avaliação de vocês, né? Esse tipo de questão, porque são questões de raciocínio, né? Usando as operações que vocês têm lá no livro e fazendo questionamentos a partir de suposições, né? Ou seja, de hipóteses que eu tenho para poder trabalhar com o que eu preciso, né? Certo? Então vamos continuar, vamos lá. Então, esse tipo de problema também tem lá para vocês resolverem, né? Não sei se vocês lembram, mas tem lá nos questionários, quem sabe tem até nas atividades. Se tiver igual, me avise, eu paro de resolver aqui, mas se não tiver, vocês podem dar para continuar, mas vamos pensar assim, ó, sabendo que a condicional CP então que é verdadeira, determinar o valor lógico das proposições abaixo. Bom, quando que CP então que é verdadeira, né? CP então que é verdadeira quando que CP então que é verdadeira? CP então que é verdadeira quando você VV, FV e FF. Né? Só não é verdadeira quando for VF. Então, não pode ser VF. Né? Não pode ser VF. Ok? Então, vamos pensar assim. Ó. Pode ser assim. Ó. Verdadeiro aqui, P e Q. Né? Pode ser falso aqui e verdadeiro aqui. E pode ser falso e falso. Agora, vamos pensar assim. Ó. Baseado nessas informações. Vamos imaginar aqui, ó. Se aqui for verdadeiro, o que vai dar o P ou R? Vai dar verdade. Como aqui deu verdade, aqui não dando falsidade, ela é verdade, é condicional, né? Bom, como aqui é verdadeiro também, ou qualquer coisa é verdadeiro. Então, essa proposição aqui tem certeza que vai dar verdade. Ou seja, o resultado dessa primeira linha aqui é verdadeira. Tá certo? Primeira linha é verdadeira, né? Concorda comigo? Tá certo? Na segunda linha, vamos ver, ó. Aqui sendo, vamos pensar aqui sendo verdadeiro, não importa o que vai acontecer com R, vai dar sempre verdade. Como aqui é verdade, não importa a primeira, vai dar sempre verdade também. Tá certo? E note que o terceiro é a mesma coisa. Bom, o terceiro vamos pensar por aqui. Ó. Se aqui for falso e aqui for falso também, o R vai ser ou verdadeiro nos dois ou falso nos dois, aqui o R é o mesmo. Se for verdadeiro, com falso vai dar verdade. Verdadeiro com falso dá verdade, V com V dá verdade. E se for falso aqui, né? Com falso vai dar falso. Falso com qualquer coisa vai dar sempre verdade. Ou seja, note que tanto faz no primeiro caso, onde a proposição CP, então, que não é falsa. Né? No segundo, no terceiro, a resposta é logo essa proposição aqui vai ser sempre verdadeira. Né? Ok? Você está claro? A ideia? São raciocínios que você vai ter que ter, né? Baseado nas operações que você tem e supondo, né, algumas questões, porque às vezes tem que supor para ver o que acontece. Né? Mas a suposição aqui é simples, né? Você tem que lembrar o R é o mesmo, tá? Então tem que pensar assim. Bom, aqui é a mesma coisa. Vai acontecer de ser verdadeira e verdadeira, certo? Aqui pode ser falsa e verdadeira, e aqui pode ser falsa e falsa. Né? Vamos ver os três casos. A operação que eu vou ter que pensar é essa aqui, né? Essa operação final aqui que tem que usar. Daí vai dar uma resposta aqui do ladinho, vou colocar assim igual para não ficar nesse símbolo de pressão que eu estou metendo um erro. Né? Bom, aqui a mesma coisa. Como aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Bom, vamos pensar. Se o R for verdadeiro, vai dar verdade. Se o R for verdadeiro, vai dar verdade. Verdade com verdade é verdade. E se o R for falso, vai dar falso. Com V dá falso. Falso com V dá falso. Falso, falso dá verdade. Então, para que tenha sentido, as outras duas também tem que ser verdadeiras. Senão, a minha proposição
não tem uma lógica fixa. Né? Eu não posso falar assim para alguém, essa proposição é verdadeira ou falsa. Ela é verdadeira conforme o caso. Não tem sentido. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem conforme o caso. E se aqui for falsa, não importa, a segunda vai dar falso. Falso com qualquer coisa dá verdade na condicional. Né? Na condicional sempre acontece isso. E se aqui é falso com qualquer coisa, vai dar sempre falso. Né? Falso com qualquer coisa, falso na conjunção, né? Na conjunção. E a condicional vai ser sempre verdadeira quando a primeira for falsa. Então, é verdade. Logo, essa proposição aqui também é verdadeira. Né? Então, lá na prova, você vai ter que analisar assim, né? Analisar e responder, né? Explicar com suas palavras e responder. O que eu estou comentando, você vai ter que escrever, de repente, para explicar o que você está pensando para poder corrigir a prova depois. Como é que eu vou corrigir a prova sem saber o que você pensou, né? Então, você vai ter que deixar claro o que você está pensando para poder analisar o teu pensamento, né? Se o teu pensamento é correto ou não. Bom, aqui um outro exercício, tá bom? Então, aqui fechou. Você pensa o que é verdadeiro, acontece isso, as duas são verdadeiras. Podia ser falso também uma das duas, não teria problema nenhum. Poderia acontecer de não ter condição de analisar, né? Porque faltaria informação. Daí também se colocaria assim, por falta de informação, eu não posso concluir se é verdadeiro ou falso. Fechou, né? Não tem problema nenhum. Bom, vamos pensar agora. Se P é verdadeiro e R é verdadeiro. As duas verdadeiras. Vamos pensar. Então, P é verdadeiro e R é verdadeiro. Como aqui o T não R, então não R é falso. Vamos pensar um pouquinho. Se P é verdadeiro... Vamos imaginar aqui, ó. Se R é verdadeiro, não R é falso. Então, não R operado com a conjunção com qualquer coisa vai dar sempre o quê? Vai dar sempre falso. E como aqui no caso eu continuo com a nossa verdade, né? Continua sendo verdadeiro, o que vai dar essa operação? Verdade com falso na bicondicional. Vai dar sempre falso. Então, essa proposição é falsa. Por que é falsa? Porque aqui nós temos uma falsidade que operada com a conjunção com qualquer coisa vai dar falso. Como o P é dito verdadeiro, pelo que está escrito aqui, verdade com falso dá falso. Ok? Tranquilo esse? Quer dar uma olhadinha, perguntar? Fica à vontade. Vou seguindo então, né? Eu tenho que fazer umas simplificações lá na frente, né? Se tiver muita coisa, me avisa que daí ele vai pulando aqui, né? Eu fiz bastante probleminha curtinho assim para poder analisar caso a caso. Aqui também, ó. P é verdadeiro e R é falso. Então, eu quero saber o valor dessa proposição, sabendo que P é verdadeiro e R é falso. Então, P é verdadeiro e o R é falso. É verdadeiro também, né? Tá certo? Então, o P aqui também é verdadeiro. Né? Verdadeiro. Bom, como aqui deu verdade ou verdade, vai dar o que isso aqui? Vai dar verdade, né? Como é verdade aqui, na condicional, não importa o que eu tenha no primeiro caso, não importa o que eu tenha aqui, né? Como aqui é verdadeiro, então isso vai dar sempre verdadeiro, né? Nunca vai ser falso. Por quê? Porque só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Né? Nunca vai ser falso quando a segunda for falsa. Quando a segunda for verdadeira, desculpa. Né? Ok? Até aí? Esse é outro caso, né? Dê uma olhadinha. Sabendo que é falso e R é verdadeiro. Então, que é falso. Ó, se o que é falso, não que é verdadeiro, né? Se o R é verdadeiro, o R é verdadeiro. Beleza. Então, vamos pensar assim, aqui, ó. Tem parênteses aqui, tem uma conjunção aqui, e tem um parênteses aqui, tem uma operação aqui e uma operação aqui, né? Essa é a operação que eu tenho. Aqui o V de verdadeiro, aqui o V de junção, né? Bom, no caso, vamos pensar um pouquinho. Como a segunda é verdadeira, acabei de falar aqui em cima, a segunda é verdadeira, não importa a primeira, vai dar sempre falso. Né? Desculpe, sempre verdade. Sempre verdade. Né? Vamos pensar um pouquinho agora. Tá certo? Como aqui deu verdadeira, na disjunção, não importa a outra, vai dar sempre verdade. Aí eu tenho verdade com verdade, vai dar sempre verdade na conjunção. Né? Ok? Já está claro? Ó, essa aqui é verdadeira porque o nosso que é falso. Que é falso não que é verdadeiro. Essa aqui é verdadeira porque está escrito que o R é verdadeiro. Daí vamos pensar. Então, essa aqui sendo verdadeira, na condicional, não importa a primeira, sempre vai dar a verdade que está aqui. Né? Aí, como o R é verdadeiro, não importa qual seja a outra, não importa quem seja aqui, e não importa quem seja aqui. Vamos pensar. Se essa aqui é verdadeira, não importa o que eu tenho aqui, sempre na junção, sendo uma verdadeira, vai dar verdade, né? Tá certo? Lembra que ficar disso aqui. Eu estou falando ficar disso aqui, porque ela só é verdadeira, só é falsa quando as duas for falsa. Nunca vai ser
nunca vai ser falsa nos demais casos, né? Tá certo? Nunca vai ser falsa nos demais casos. Ok? Então, ó, só é falso quando for falso, né? Como uma das duas aqui é verdadeira, então vai ser verdadeira com certeza. Verdade com verdade vai dar verdade, porque aqui também, né? Sempre está aqui, ó. Sempre está aqui, ó. Verdade com verdade na operação de conjunção vai dar sempre verdade, né? Esse aqui seria o teu formulário, eu vou colocar assim, ó. Se você fizer um formuláriozinho disso aqui, você vai usando e vai guardando, né? Vai chegar uma hora que você vai guardar isso aí na ponta da língua, né? Ok, até aqui tranquilo? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Perguntas podem fazer, tá certo? Agora eu vou tratar um pouquinho daquelas questões das equivalências, né? Equivalências, e daí fazer algumas simplificações, que eu acho importante, porque vai cair na prova simplificação para vocês, né? Não vou colocar método dedutivo. Método dedutivo eu não vou colocar para vocês na avaliação de vocês, mas simplificações sim, né? Simplificação acho que precisa. Mas método dedutivo acho que não, porque até tem um exercício lá na lista de vocês, numa das listas. Se vocês não quiserem fazer, não precisa, porque então não vai desconsiderar a nota por causa disso. Então eu vou avisar os tutores, o Júlio já está sabendo disso, ele está aí participando junto com a gente, e depois avisa a professora Giane que a questão da método dedutivo não vai cair na prova. Poderia até cair, né? Porque não é muito complicado também. Bom, vamos lá. Só lembrando então a você que uma das questões que aparece lá no livro de vocês é as chamadas equivalências, né? E algumas chamadas derivados ou resultantes da condicional. Não sei se vocês viram lá o que é uma condicional, é essa aqui, né? A condicional é uma operação que só é falsa quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Daí aparecem as derivadas dela, que é a recíproca, que se você anotar CP, então, que é condicional, CQ, então, P é recíproca. Né? E daí foi feita uma tabela verdade, onde mostra que se eu negar a primeira e negar a segunda, eu chamo de contrária ou inversa. Né? A contrária e inversa, na verdade, é essa condicional, negando a primeira e negando a segunda, que está aqui. Né? Se você notar essas duas operações, essa deriva dessa. Essa que deriva dessa, essa que deriva dessa, que também deriva dessa. Né? Onde essa aqui é chamada de contrária, que é chamada de contrapositiva. Né? O que é contrapositiva? É a contrária e a recíproca. Você troca e nega. Ó, tá vendo? Esse P então Q. Se eu trocar, fica esse aqui então P, que é a recíproca, e nega isso que dá não Q, então não P. Né? Que é o que nós temos aí de possibilidades. Né? Tá certo? Não sei se vocês estão verificando isso. Ok? Bom, vamos lá. Então, por exemplo, lá na folha de vocês tem algum exercício e também vai cair na prova alguma coisa parecida com isso também, né? Ou ao invés de colocar isso aqui, pode colocar P e Q, Q e R, A e B, né? Qualquer coisa que vale. Vai dizer assim, ó, terminar a contrapositiva da recíproca D, isso aqui, né? Se x igual a zero, então x é menor que 1. Certo? Se x igual a zero, então x é menor que 1. X igual a zero é verdadeiro, x é menor que 1. Se x for igual a zero, x é menor que 1. Então, isso aqui não importa se é verdadeiro ou falso. O que eu quero fazer é achar a contrapositiva da recíproca. Então, o primeiro passo é achar a recíproca. Como é que fica a recíproca dessa proposição? Né? É só pensar assim, a recíproca dessa proposição, se fosse CP, então Q, seria CQ, então P. Como aqui é x igual a zero, então x é menor que 1, a recíproca dela é assim, né? X é menor que 1, então x igual a zero. É o contrário. Por isso que é chamado de recíproca, né? Não contrário, desculpa, contrário é outra coisa. É a recíproca da proposição CQ, então P, né? E agora você faz o quê? Você pega essa proposição e acha a sua contrapositiva. O que é a contrapositiva? Eu falei, essa contrapositiva você acha a recíproca dessa e nega, né? Ou seja, você faz a recíproca e a contrária juntos, né? A recíproca teria que fazer assim, né? Voltar para cá. Seria assim. Eu vou colocar do ladinho aqui. Seria x igual a zero. Né? Seria x igual a zero. Então, seria isso que está aqui em cima, vamos pensar assim. Né? Se você voltar, volta aqui em cima. Só que eu tenho que negar isso. O que é a negação do x igual a zero? Então é x não é igual a zero. X não é igual a zero, então x é diferente de zero. Eu tenho que negar o fato de x ser menor que 1. O fato de x ser menor que 1, o contrário disso é x não ser menor que 1. Ou x ser maior ou igual que 1. Né? Então está aí a nossa contrapositiva da recíproca da proposição se x igual a zero, então x é menor que 1.
é se x é diferente de zero, então x é maior ou igual que 1. Tá? Ok? Não sei se está claro? Por que devo retornar? Porque está pedindo a recíproca dessa proposição. A recíproca dessa proposição é x menor que 1, então x igual a zero. Aí eu vou fazer agora a contrapositiva dessa proposição. Né? Dessa proposição. O que é contrapositiva dessa proposição? Está vendo aqui? Ó? Olha em cima aqui. A contrapositiva dessa troca, CQ então B, e nega os dois. Então, eu troco, ou seja, eu volto para cá, ou seja, faço assim, ó. Faço x igual a zero de novo, então x é menor que 1, e nego isso. Ó. Vou negar aqui e negar aqui. Né? Nego aqui e nego aqui. Tá certo? Negar aqui e negar aqui. Né? Tipo assim, nega, né? Se eu negar aqui, se x não é igual a zero, esse x não pode ser igual a zero, tem que ser diferente. Se x não pode ser menor que 1, tem que ser aqui, mais igual que 1. Ok, Rangel? Certo? Ok? Bom, vamos lá. Aí pede agora, vamos pensar um pouquinho. Mesma coisa, mesmas condições. Né? Ele pede para você achar a contrapositiva da inversa de. A inversa é a chamada de, chamei de contrária, né? Tá certo? Contrária. Então, primeiro eu vou fazer a contrária dessa. O que é a contrária dessa? Note que a contrária de CP, então, o quê? É. Você está claro, pessoal? Só para entender. Eu tenho que me basear sempre na proposição dada. CP, então, o quê? Né? E a partir dali que eu vou encontrar as proposições que eu tenho ligadas a ela. Então, por isso que eu tenho que pensar. Na original, a partir da original, eu vou trabalhando com as perguntas que são feitas. Ok? Vamos lá. Então, a contrária ou a inversa dessa proposição aqui é só negar. Só negar. Negar. Só negar. Então, eu vou negar, vai ficar assim. Ó. Se x é menor que 1, então x é maior ou igual que 1. O contrário disso. O contrário dessa afirmação. X menor que 3, então x é maior ou igual que 3. Né? Tá certo? Está claro isso? Opa, não está chegando nada. Né? Então, x é maior ou igual que 1. Então, x é maior ou igual que 3. Eu neguei a primeira e neguei a segunda. Né? Certo? Neguei as duas. Né? Ok? E agora eu vou ter que achar a contrapositiva dessa proposição. O que é a contrapositiva dessa proposição? Eu tenho que fazer assim de novo. Ó. Eu tenho que trocar as duas e negar. Trocar as duas seria assim, ó. Seria passar isso aqui para algo assim, ó. Só para não se perder. Então seria algo assim, ó. X maior ou igual que 3, então x é maior ou igual que 1. Isso aqui é a minha recíproca dela. Né? E agora a contrapositiva é contra a recíproca, tá certo? Então, primeiro acho a recíproca, está aqui. Agora nego, contrária, né? A inversa. Vou negar essa e negar essa aqui, né? Então, negar isso aqui, o que é? Afirmar que se x não é maior ou igual que 3, é porque x é menor que 3, né? E se x não é maior ou igual que 1, é porque x é menor que 1. Né? Então, está aqui a nossa proposição final. Né? Essa é a final de cima, que é a final de baixo, né? Versículo. Ok? A Juliana colocou que não entendi, né? X igual a zero seria o A2A. A segunda. Essa não é a contrária? Sim. Agora, vamos ver. Ok. Ok, entendeu? Beleza? Tá certo, então? Na verdade, é só seguir assim. Se a pergunta for feita assim. A contrapositiva da inversa da recíproca da contrária de. Aí você começa de trás para frente, né? Sempre assim. Começa da última e vai resolvendo até chegar na primeira, que é a primeira a ser resolvida. Né? Ok? Então, beleza? Então, inversa de contrapositiva. Aqui comecei pela recíproca e depois contrapositiva. Se tivesse mais uma pergunta, eu ia fazer a próxima até chegar na última pergunta, que é a primeira a ser escrita. Vamos colocar assim, né? Tranquilo? Isso aqui vai aparecer na prova, com certeza. Né? Fica atento aí. O que pode aparecer, só para entender, é assim, né? Ao invés de colocar
ao invés de colocar, eu posso colocar assim, ó, CP então Q, né? Aqui, ó, não P então, vamos imaginar assim, ó, não P então Q, né? Certo? Essa posição. Eu peço para vocês como está aqui, ó. Como está aqui nesse exercício que eu acabei de fazer, né? Supondo que peço para vocês assim, ó. Determinar a contrapositiva da inversa dessa posição. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou achar a inversa dela. A inversa dela é a sua contrária, né? Ok? Então, eu acho a inversa dela. O que é contrária? Vou negar as duas. Vou negar, então vai ficar assim, ó. Não P, então não Q, né? Vocês viram que é equivalente a... O que é não P? Não P é P, né? Equivalente a P, então não Q, né? Então, faço isso aqui. P, então não Q. Agora, eu vou achar a contrapositiva dessa proposição. Dessa posição, né? O que é a contrapositiva dela? Eu troco, né, o antecedente com o consequente. Então, vai trocar. Trocar é assim, ó. Vou trocar não Q, então P. E nego as duas. Nega a primeira e nega a segunda. Né? Certo? E agora opero, né, se for possível. Ali no caso anterior, operar significava trocar a desigualdade, né? Aqui operar significa não que. O que é não que? Não que é que, né? É chamada lei da dupla negação, né? E então, não P, né? Então, não que é que, então não P. Fica assim, né? Então, a contrapositiva da inversa dessa proposição aqui é essa aqui, né? Essa aqui é a contrapositiva da inversa dessa aqui, né? Ok? Você está claro? Então, o que eu digo assim, pode cair esse tipo de exercício, ao invés de colocar um texto como está aqui, né? Ou frase, como tem lá no livro algumas frases, né? Para vocês poderem trabalhar e traduzir para a linguagem que você precisa. Né? Ok? Tá aí? Bom, aí eu só vou colocar bem rapidinho aqui a chamada álgebra, dentro da álgebra das proposições, né? Aparecem algumas propriedades, eu só coloquei algumas aqui que são mais, assim, coisas que são mais importantes, né? Mas são propriedades que a gente vai usar um pouquinho aqui no nosso caminho, né? Lembra que falei que lá na unidade 2 do livro de vocês, né? Tem algumas propriedades, né? E dentro das propriedades que aparecem, a comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro, a absorção, lei de Morgan, tá? São propriedades que apareceram. Tem aparecido algumas propriedades, não vou chamar de propriedade, mas aparecem alguns resultados que vocês devem estar usando bastante quando faz simplificação, né? Por exemplo, então, vamos lá. Esse aqui é a propriedade da absorção, né? PE, P ou Q é equivalente a P. Se você montar a tabela verdade dessa posição e a tabela verdade dessa posição, elas são idênticas, né? São idênticas. Se aqui vai aparecer VV, PP, FF, aqui também vai aparecer no final. E essa posição também, se P ou PEQ é equivalente a P, ou seja, a lei da absorção aqui e aqui. Usa se você precisar usar, se não precisar usar, assim. E essa aqui também é uma propriedade que apareceu bastante lá durante os exercícios de vocês, de simplificações, que fala que você pode trocar, né, a condicional por essa operação, ou seja, você troca a condicional por uma junção. Por quê? Porque, teoricamente, as condicionais são mais difíceis de ser resolvidas. Quando você transforma em conjunção, tem mais propriedades. Né? Nós não temos muitas propriedades para condicional. Nós temos bastante propriedade para conjunção e para disjunção. Né? Essa daqui tem bastante propriedade. Tem essa e tem outras. Né? E para essa operação não tem muitas propriedades. Então, o que você faz? Transforma em conjunção e disjunção para poder operar. Aqui também, a bicondicional se transforma em bicondicional e a condicional pode transformar nisso aqui. Né? Ou seja, você tem uma mudança da operação de bicondicional para conjunção, disjunção e negação. Ou seja, você transforma essa operação, que era teoricamente bem complexa, em operações que teoricamente são mais simples. Né? Essa é a ideia, né? Para que isso seja realizado. Né? Ok? Bom, para isso, então, onde eu vou usar isso? Em algumas simplificações. Né? Então, eu coloquei uma série de problemas de simplificações aqui. Que se der tempo de resolver tudo, a gente faz tudo. Se não der tempo de resolver tudo, a gente faz alguns aqui. Né? Pelo menos alguns a gente vai fazer. Vamos lá. Então, simplificar as proposições abaixo. Bom, eu vou fazer se vocês acham que deve ser feito, tá certo? Não sei se precisa fazer simplificações, vocês já sabem bem. O que vocês acham? Daí o pessoal precisa fazer ou não precisa fazer? A Andressa falou que sim, né? Algumas explicações. Eu coloquei uma série de problemas aqui, para resolver alguns, como eu falei.
E eu quero entrar um pouquinho na questão também dos quantificadores, né? Então vamos lá, vamos resolver algumas. Tá? Então, simplificar. O que é simplificar? Né? Transformar essa operação, essa proposição, em uma outra proposição equivalente, teoricamente, mais simples que essa. Que pode ser mais simples ou não, né? O que é mais simples aqui? Mais simples é muito relativo, né? Porque a gente pode pensar, o que é mais simples para mim, né? De repente, se eu chegar num P e num Q, é simples. Se eu chegar numa operação que tenha duas proposições, pode não ser, mas às vezes não. Às vezes eu consigo chegar no máximo nessas duas operações. Não consigo chegar numa operação assim bem simplesinha, né? Ou seja, uma expressão bem simplesinha no final dos contos. Então, aí vai depender muito do que eu tenho, né? Para poder realizar a simplificação e falar, simplifiquei, né? Okay? Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo é usar aqui dentro do parênteses, né? O que está escrito aqui, ó, tá vendo? Ó, se tem, então, que é não ter ou o quê? Isso aqui é importantíssimo, tá? Então, vou usar aqui dentro, vai ficar assim, ó. Isso aqui é equivalente, vou chamar sempre de equivalente. Né? Equivalente tem o mesmo significado, mesmo valor lógico. Né? Então, isso aqui, vou repetir o não, né? E vai ficar assim, ó. Eu vou negar, então, pelo que está escrito aqui, né? De novo, ó. CP, então, que é não ter ou o quê? Nega a primeira ou repete a segunda. Né? Então, eu vou negar a primeira, nega a primeira, vai ficar não ter, ou repete a segunda, não que, né? Tá certo? Isso é equivalente a, certo? Equivalente a. O que é não ter? Não ter é, vou colocar aqui embaixo. Vai ficar assim, ó, não, fora do parênteses, não ter é P, ou não que repete. Né? Isso aqui é a lei da dupla negação, né? Negar duas vezes a mesma coisa é afirmar que aquela coisa é verdadeira. E a negação de uma conjunção, de uma disjunção, né? O que eu uso aqui? Eu esqueci de fazer cópia, mas se vocês dão uma olhadinha lá no livro de vocês, né? Eu vou escrever aqui para nós, para não se perder, mas tem uma propriedade que diz assim, né? Só para lembrar. Vou colocar aqui embaixo, ó, que diz assim, ó, que negação de P ou Q é equivalente a não ter e não que, né? Certo? E a negação de uma conjunção, né? Ali é disjunção, aí de uma conjunção, eu nego a primeira ou nego a segunda. Né? Então, a negação de uma junção, a negação de uma conjunção. A negação vai dar uma negação das duas, da primeira e segunda, e troca o valor. Só que for conjunção, passa a ser junção, se for disjunção, passa a ser conjunção. Essa aqui é chamada de leis de Morgan, né? Certo? As leis de Morgan, né? Ok? Bom, então, assim, né? Pelas leis de Morgan, se você olhar um pouquinho aqui nesse exercício, exatamente o que precisa fazer, né? Eu vou negar, como sempre que tiver negação entre do parênteses, é lei de Morgan, não tem outro jeito, né? Para você operar, só tem um jeito, lei de Morgan. Então, você faz o quê? Aqui é ou passa a ser e nega a primeira e nega a segunda. Né? Vai ficar não que. E o que é não que? Não que é a lei da dupla negação de novo. Então, não que e não que é que é a resposta final tua. Ou seja, esta proposição simplificada ficou assim, né? É uma expressão mais simples, vamos colocar assim, né? Mas é uma expressão mais simples, ok? Que poderia ser escrita de outro jeito também, não tem problema. Tem várias formas. Se alguém chegar aqui já tá bom, mas se quiser continuar um pouquinho mais, dá para continuar, mas o que dá para ser feito aí é só mudar a forma de escrever, só isso. Né? Mais que isso não tem que fazer. Ok? Vamos pensar agora nisso. Ó. De novo, tem uma negação, parênteses, sempre que tiver uma negação, um parênteses na frente, tenho que usar a lei de Morgan. Né? Tenho que usar a lei de Morgan. Então, apareceu não e, não ou aqui dentro, aqui é ou, né? Se tivesse e ou, sempre a lei de Morgan. Sempre a lei de Morgan. Vai ficar, então, assim. Isso equivalente a. Então, vai ficar nega a primeira, certo? Nega a primeira e nega a segunda. Vou deixar um parênteses aqui ainda, porque já operei, mas deixei parênteses. Ou, aqui eu vou só repetir, não P e Q, né? Certo? Até aí? Tranquilo? Bom, agora vamos pensar, o que eu posso fazer aqui nesse exercício para poder continuar e poder explicar? Né? Tem uma outra propriedade que eu também não coloquei aqui, mas diz assim, né? Ela fala assim, ó, vou colocar no cantinho aqui. Ó. Ela diz assim, que se eu tenho
e, P, certo? P. E, Q ou R, isso é equivalente a P, E, Q ou P, E, R. Certo? Como é que é o nome dessa propriedade? Propriedade chamada de isso, distributiva. Muito bem, distributiva. Então, se vocês olharem esse exercício, né, que eu estou resolvendo aqui, dá para usar a propriedade distributiva. Só que se você olhar o que tem aqui, ó, dê uma olhadinha no que tem aqui, exatamente o que está aqui, ó. Só que eu vou fazer o caminho contrário, vou colocar o P em evidência, né? Vou colocar alguma coisa evidente. Notem que esse termo aqui, ó, vou colocar em azul aqui, ó, esse termo não P é comum para os dois, não é? E a operação que aparece aqui é a mesma, tá vendo aqui? É igual aqui, se você olhar. O P é comum, a operação é a mesma, então dá para colocar o P em evidência. Vai ficar da forma que está aqui, né? Dessa forma que está aqui, ó, tá vendo? Então vai ficar assim, esse equivalente a não P que multiplica, né? Alguma coisa assim, ó. Multiplica aí, né? No caso. Multiplica o quê? O não que ou, né? Ou o que. Ó, dê uma olhadinha. Se você operar, né, por aplicar distributivo, fica assim, não P, E, não Q, tá ali, não P, E, Q, tá aqui, ó. E o ou vai ficar aqui no meio, né? Agora, esses dois dá para operar. O que que dá a operação da proposição com a negação da proposição na adjunção, né? Sempre que eu opero a junção com ela, com a negação dela mesma, vai dar sempre uma tautologia. Então, aqui vai dar uma tautologia. Tautologia a gente indica por um T, T de tautologia. Então, vou colocar assim, esse equivalente a, vou repetir o não P, repito o não P, e T, T de tautologia, né? E o que que dá a operação de não T com uma tautologia? Vamos pensar assim, a tautologia é verdadeiro sempre, aqui pode ser verdadeiro ou falso. Se aqui for verdadeiro, nega fica falso, com verdadeiro vai dar falso. Se aqui for falso, nega fica verdadeiro, certo? Negando verdadeiro com verdadeiro vai dar verdade. Então, se for falso, fica falso, se for verdade, fica verdade, ou seja, é a própria proposição. Então, isso aqui é equivalente a também está lá nas propriedades, né? Sempre que eu operar pela conjunção na tautologia, vai dar a própria proposição, né? Vai dar o não P, que no caso aqui está simplificado, né? Ou seja, a simplificação desta proposição é essa aqui, ó. A lógica aqui está bem explicadinha, bem bonitinha, né? Tá certo? Ok, então? Tranquilo? Bom, vamos lá. Então, continuando a letra C aqui. Nota que a letra C é algo bem simplesinho, para pensar um pouquinho. Eu vou aplicar exatamente propriedade distributiva, no sentido aqui pela direita, né? Que esse que eu escrevi para vocês aqui está pela esquerda, né? P, então, pela esquerda, né? Esse caso aqui, se você olhar, é a mesma operação, só que pela direita. Vai ficar assim, ó, esse operado com esse, vai ficar P, E, não P, ou, né? Q, E, P. Né? E agora, opera, se for possível. Ó, de novo, apareceu a proposição com a negação da sobreposição. Só que aqui é a conjunção, né? Aqui era a disjunção. Aqui dá a tautologia, né? Aqui, não sei, vamos ver. Se for verdade com verdade, falso, vai dar falso. Falso com verdade vai dar falso. Ele vai dar sempre falso. Portanto, isso aqui vai dar uma contradição, né? Ou, repete, que, e, P. Agora a pergunta, o que que dá a operação de disjunção de qualquer proposição com a contradição, né? Com o que ele chama de contradição. O que que dá a operação? O que que dá, então, a operação de qualquer proposição com a contradição? Vai dar a própria proposição, né? Vai dar, então, CQ, então, QEP, né? QEP, que é a nossa simplificação da nossa proposição, né? Que está aí, simplificada. Ok?
Aqui só tem um errozinho que agora que eu vi, né? Aqui é não P, isso. Aqui também é não P, aqui também é não P, tá? Se você olhar, ficou parecido com a letra A aqui, né? A resposta é igual à da letra A, mas é uma outra operação. E agora há pouco o Rangel colocou que pode-se usar a negação da condicional, pode usar, né? Da condicional. Não sei se vale a pena, mas dá para pensar em utilizar, né? Tá ok? Isso, CQ é Q e P, né? Na verdade é não P, né? Ok, ok. Tranquilo? Tá aí? Vamos lá, continuando então. Tem mais algum exercício que eu coloquei aqui? Vou tentar fazer isso aqui que é um pouquinho mais longo. Acho que é bem grandão, né? Vamos passar um pouquinho. Esse aqui não é tão grandão, né? Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, mas vamos fazer esses dois aqui, dentro, dar uma puladinha em algumas outras operações que tem por aqui, para poder encaminhar para os quantificadores. Depois a gente volta, se for o caso, aqui nessas duas, nessas simplificações. Né? Nós vamos pensar um pouquinho. Ó. De novo, utilizando propriedades operatórias, simplifica as seguintes proposições. Né? Note que eu tenho aqui uma proposição composta, uma uma conjunção, negação de. Sempre que eu nego uma conjunção, uma disjunção, lei de Morgan. Né? Então, negar isso aqui é lei de Morgan. Aqui dá para aplicar a propriedade distributiva, se você olhar. Ou então, se você voltar aqui e dar uma olhadinha nessa propriedade, diz assim, ó, P ou P e Q é equivalente a P. Se você notar, então, P ou P e Q é equivalente a P. É a lei da absorção, né? Então, pela lei da absorção, eu tenho que isso aqui é P. E, repete, e nega. Nega a primeira ou nega a segunda. Ou seja, você usa as chamadas leis de Morgan. Né? Uma das leis de Morgan. Tá certo? E agora, novamente, tem uma conjunção e uma disjunção. Operações diferentes, só tem um jeito de resolver. Propriedade distributiva. Né? Só que aqui a distributiva da conjunção em relação à junção. Certinho. Né? Idêntica àquela que eu escrevi para vocês agora há pouco. Né? Ok? Então, pela propriedade, isso aqui equivalente a, não esqueci disso, daí equivalente a isso aqui. Pela propriedade distributiva vai ficar assim, então. Isso equivalente a vai ficar P e não P, tá? Ou P e não Q. Acho que já é igual ao que eu fiz agora há pouco, né? Mas vamos lá de novo. Né? O que dá a operação da proposição com a sua negação pela conjunção? Já falei agora há pouco. Né? Se for verdadeiro, fica falso. Se for falso, fica verdadeiro. Vai dar sempre falso. Portanto, é uma contradição aqui. Ou seja, operado com e não que. Né? Novamente falei para vocês há pouco que qualquer operação que você tenha, né, operada com a contradição pela disjunção, né, que é a disjunção, o que vai dar? Então, se essa aqui for verdadeira, aqui é falso, vai dar verdade. Se essa aqui for falso, aqui é falso, vai dar falso. Portanto, vai dar a própria proposição. Né? O que é a proposição aqui? De novo, P e não Q. Né? Que, na verdade, é a resposta dessa nossa simplificação, dessa nossa proposição composta. Né? Ok? Isso. Sempre que eu opero, então, P e não Q, P e não P, né? Ou seja, qualquer proposição operada pela conjunção com ela mesma negada, vai dar sempre a contradição. Né? Sempre a contradição. Isso está lá nas propriedades, tem lá escrito para vocês isso. Né? Ok? E agora, essa aqui de baixo, que é um pouquinho maior, a resolução dela. Vamos ver se ela sai. Né? Se ela não sair também não tem problema, né? Mas ela deve sair. Lembrando que é uma proposição composta, onde o meu objetivo é encontrar a simplificação dessa expressão, que é bem grandona. Se você olhar em termos de tamanho, assim, ele é bem grandona. Aqui tem uma operação, se você olhar aqui tem outra, e aqui tem outra. Tem colchetes e chaves. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Note que está negando dentro do parênteses, negando dentro do parênteses, negando dentro do parênteses. Então, vou usar a lei de Morgan aqui, aqui e aqui. Então, vou usar 3 vezes a lei de Morgan. O resto eu vou repetindo. Então, vou colocar assim. Esse aqui eu vou colocar sempre que é equivalente a, tá bom? Então, eu tenho aqui essa proposição P e vou negar. Usar a lei de Morgan. Vai ficar não que ou
não R, né? Esse meu não aqui parece um N, tá bom? Mas é um não. Ok? Ou, aqui, ó, P, E. Mesma coisa, lei de Morgan. Não P, E, não Q. Fecha parênteses, fecha colchetes. Operado com. Certo aí? Mesma coisa. P, E. Lei de Morgan. Não P, ou, agora vamos fazer assim, ó. Negação, não R. Não R vai dar R direto, tá? Para não escrever tudo de novo em mais uma linha e trocar só o não R por R. Aqui também, né? Devia ter trocado. Vamos ver lá. Errei, então. Aqui tá ok, né? Beleza. Não P, beleza. Aqui tá certinho. Não P, aqui tá errado. Então, esse não aqui não tem, ó. Certo? Não P, E. Opa, fica ou, né? Muito bem. Ou aqui também. Ok, erro na primeira linha, muito bem. Beleza. Então, P, E, não Q ou não R. P, E, não P ou não Q que dá Q. P, E, não P ou não R que dá R. Ok, agora, pessoal, certinho? Ok? Tem mais algum erro? O Júlio colocou lá não Q e não R. Não Q e não R. Ah, verdade, verdade. Aqui, né? Muito bem, Júlio. Júlio, tá sempre atento, né? Aqui é E, então, beleza? Aqui é O, e aqui também é E, né? Aqui tá O, tá certo, né? Troca, troca e troca. Então, se é OU, passa a ser E, se é E, passa a ser OU, se é E, passa a ser OU, né? Ok, agora, Júlio? Beleza? Ok, a Juliana perguntou, não seria E no primeiro parênteses? Isso, exatamente, tá aí. Certinho, Júlio. Vamos lá, então vocês estão atentos, né? Se vocês notarem agora, dá para aplicar a propriedade distributiva, né? Nos três parênteses aqui, né? Vamos ver se vale a pena aplicar. Aqui acho que não vale a pena aplicar porque eu tenho P, não Q e não R. Então aqui, se você olhar aplicar ou não aplicar, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu vou deixar assim mesmo. Tá certo? Então se quiser aplicar, não faz mal. Mas acho que não precisa aqui ainda, né? Não Q e não R, né? Ou aqui dá para aplicar, porque tem o P e não P. O P é operado com não P, dá para aplicar. Aqui tem o P e não P, dá para aplicar também. Então, aplicando o distributivo aqui, né? Fica assim, ó. P, E aqui, né? Não P, entre parênteses, tá bom? Ou P, E, Q, né? Fecha colchetes. Isso, tá aí, tranquilo? E no terceiro colchete aqui, aplicando o processo distributivo, fica entre parênteses. P, E, não P. Muito tempo, eu acho. P, E, não P. Ou P, E, R, né? Vamos ver se não tem nada errado. Aqui repetir, beleza? P, E, não P. Ou P, E, Q, beleza? P, E, não P. Ou P, E, R. Ok, né? Certinho? Aí, né? Tranquilo? Bom, vamos ver o que dá para fazer agora. Aqui é só repetir. P, E, não Q, E, não R. Certo? Aqui eu vou operar, né? Vamos ver o que dá para fazer. Ó, de novo. Eu tenho P e não P. Agora há pouco falei assim, que P e não P é contradição, né? Esse exercício anterior. Tá vendo? Aqui é P e não P também é contradição. Aqui é verdadeiro, fica falso, falso verdadeiro é contradição. Então, contradição ou
P e Q, né? A mesma coisa aqui, né? P não P é contradição, ou P e R, né? E de novo, o que dá contradição operado com qualquer proposição, né? Qualquer proposição pela adjunção, né? O que é adjunção? Há pouco a gente viu que dá a própria proposição, né? Certo? Da própria proposição. Logo aqui vai dar o quê, então? Vai ficar assim, né? P, E, certo? Repete. Não Q, E, não R. Fecha parênteses, fecha colchetes. Ou, aqui vai dar, então, P e Q. Ou, aqui vai dar P e R, né? Ok, até aí? P o Q, P e R, né? Certo, até aí? Dúvidas? Pode perguntar. Acho que tá aí, tá tranquilo, né? E agora, pensar o que fazer, né? O que dá para fazer agora? O que dá para fazer agora? Vamos pensar. Notem que aqui, ó, se for pensar um pouquinho, eu posso aplicar a propriedade só nesses dois aqui. Eu posso aplicar a propriedade discutiva no sentido inverso, né? No sentido inverso que eu digo assim, só para lembrar, eu tenho a propriedade discutiva aplicada aqui, né? Daqui deu isso, eu tenho daqui para cá. Então, como fosse fatorar, né? Fazer a distributiva no sentido contrário, no sentido inverso que eu falei, né? Então, o que vai dar se eu fizer isso? Né? Se eu fizer a distributiva no sentido inverso, vai ficar assim, então. Deixa eu pegar uma outra folha para poder continuar. Né? Continuando, então vai ficar assim. Certo? Tá aí? Então vai ficar. Primeiro eu vou repetir aqui, não vou mexer. Daqui a pouco eu tenho que mexer, mas por enquanto deixa assim. Não que, e, não é. Ou, aqui eu coloco o P em evidência, vai ficar assim, ó. P, E. O P é comum para os dois, tem o P aqui e o P aqui, né? Vai sobrar então o Q ou R, né? Isso? P ou R, né? Ok, ó. P, se eu aplicar P e Q, tá lá, P ou né? P e R, né? Volta lá em cima. Notem que essas duas proposições são muito parecidas, né? Mas não são iguais. Mas se eu fizer assim, ó, vamos fazer agora o contrário. Ó, se eu voltar aqui, né? É que na verdade o que eu fiz foi aplicar a lei de Morgan aqui, né? Mas supondo que agora eu queira fazer o seguinte, fazer ao invés de aplicar, voltar aqui, ó. Não posso voltar aqui. A hora que eu apliquei, ficou assim. A hora que eu desaplico, vou colocar a lei de Morgan, como se fosse aplicar no sentido inverso. Vai ficar assim, ó. P, de novo, E. Vai voltar ao que estava na primeira linha, né? Em cima. Ó, não, que, ou, R, né? Ou, P, E, que, ou, R. Vamos dar uma olhadinha que eu tenho aqui, então. Olhar essas duas posições. O que eu tenho? O que eu tenho nas duas posições? Na verdade, se você olhar, elas são muito parecidas. É PE, QR, PE, QR. Só que aqui é não, aqui é sim, né? Aqui é não e sim. Ou seja, uma nega, a outra não nega, né? Então, se eu tenho essa proposição, eu posso pensar assim, ó. De novo, agora eu posso aplicar pela discutiva em um sentido mais amplo. Notem que aqui eu tenho o P e aqui também tem o P. Ó. Vou aplicar a propriedade distributiva no sentido inverso de novo. Vai ficar P, E, E, né? P, E. A primeira posição, que é essa expressão toda aqui, ó, não, que, ou, R, ou, né, a segunda posição, que é que, ou, R. Vou colocar assim, ó, para não se perder, né? Dê uma olhadinha, ó, se eu aplicar a distributiva, fica assim, ó, PE, a primeira, PE, a primeira, tá aqui, ou, né, PE, PE, a segunda, que é essa aqui, ó. Note que essas duas proposições são as mesmas, só que uma é a afirmação, outra é a negação dela. Só que aqui a operação que eu tenho é a operação de junção, né? Agora, há pouco a gente viu que se eu tivesse a operação de conjunção da proposição com a sua negação, dá contradição.
se eu tenho a operação, uma proposição com a sua negação, só que a disjunção vai dar uma tautologia. Então, aqui vai dar um T, tautologia e P, né? O P operado com T vai dar o quê? Né? Tautologia operado com qualquer proposição pela conjunção da própria proposição. Né? Por que vai dar proposição? Porque se eu tenho aqui, verdadeira, vai dar verdadeiro. Se eu tenho aqui falso, aqui, verdadeira, vai dar falso. Portanto, vai dar o próprio P. Ou seja, essa proposição toda aqui, essa proposição enorme que eu tinha aqui, é exatamente igual à proposição P. Ou seja, ela é, simplificando, vai dar exatamente P. Né? É como se fosse uma... Opa, é como se fosse uma expressão aí numérica que você tivesse que resolver. E a hora que você simplificar toda a expressão tua, essa expressão que você tinha aqui, né, vai dar exatamente P. Né? Okay? Então, essa proposição é equivalente a P. Logicamente, quando você começa o exercício, você nem tem ideia de qual é a resposta dela. A resposta vai surgir assim, naturalmente, né? Desde que você vá utilizando as propriedades que são necessárias no caminho. Tá? Isso é importante sempre. Né? Isso é importante sempre. Bom, vamos lá. Tá aí tranquilo? Uma pergunta até aqui? Alguém tem uma pergunta assim para fazer? Eu vou começar então agora a trabalhar com a unidade 3, né? Um pouquinho de quantificador, porque já é 8h20, né? Senão não vai dar tempo de terminar, pelo menos uma ideia dessa parte de quantificação. Né? Então vamos lá. Bom, os quantificadores, né? São, colocar que são operações que a gente vai usar para trabalhar em cima de proposições de sentença aberta. Eu falei assim, ó, uma sentença aberta não é uma sentença aberta, na verdade, qualquer sentença que não tem valor lógico, verdadeiro ou falso. A hora que eu quantifico ela, ela torna-se verdadeiro ou falso. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de como vocês podem colocar assim, escrever em algumas frases. Aqui diz assim, ó, alguns tinham dúvida lá como escrever. Reescreva as proposições usando quantificadores e variáveis. Né? As variáveis seriam o x, vou chamar, e o quantificador vai ser o meu alguns, né, meu todos. Alguns existem, então, existem homens que são professores. Então, vou colocar assim, ó, existem, né, homens, chamado de x, né? X para mim são homens, né? Tá certo? E esses homens são professores. Então, existe homem, tal que esses homens são professores. Então que X são professores. Pronto. Então, tá aí, ó. Codifiquei a minha... Quer dizer, eu transformei a minha linguagem escrita em linguagem simbólica. Né? Então, existem homens que são professores. Existem homens, X homens, né? E esses homens são professores. Né? Certo? E aqui, ó, existe todos os pintores são artistas, né? O que são todos os pintores? Todos todos, né? Todos, para todo. Todos os pintores, todos os Y, vamos chamar de Y os pintores. Né? Então, todos os pintores são artistas. Então, todos os pintores são tais que esses Y são artistas, né? Ok? Então, eu posso colocar assim, então, que essas duas proposições. Na linguagem escrita, alguns homens são professores. Se está falando que alguns são, porque não são todos, porque existem alguns que são, outros que não são. Então, existem alguns que são professores, existem alguns que não são professores. Né? E todos os pintores são artistas, porque todos os pintores, para todo Y, se Y é pintor, Y, então, vai ser um artista. Né? Isso está claro? Poderia colocar também. Exatamente, poderia ser assim, né? Existe, de uma outra forma mais simples, existe um x tal que p de x. Né? Desde que meu x seja... Entenda que meus x são homens e o meu p de x são professores. Né? Tá certo? Aí sim, né? E que podia ser assim, então, para todo y, né? Aí um p de y. Né? Ou seja, entender que y são pintores e o p de y são artistas, né? Pintores que são artistas. Né? E tudo bem, aí dá para escrever também assim, Rangel, sem problema nenhum, né? Uma linguagem mais simples e mais abreviada possível. Se o meu conjunto X for homens da face da Terra, então eu podia colocar no meu conjunto X pertencente a T, né?
a Terra, vou imaginar assim. Né? Ok? Um outro caso que apareceu para vocês também lá no exercício, da folha de vocês, é sendo U igual a 1, 2, 3, determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Lembra que eu falei assim, ó, se eu tivesse só essa posição aqui, ó, x² mais 6x mais x menos 6 igual a zero, é uma equação, né, que a gente chama de sentença aberta. Que eu sei se ela é verdadeira ou falsa a partir do momento que eu coloco o valor de x, né? Certo? Eu sei se é verdadeiro ou falso. Que é o conjunto verdade dela, por isso que a gente chama de conjunto verdade de uma equação. Aí, se eu tenho que essa proposição essa sentença aberta foi quantificada, aí já posso afirmar se é verdadeiro ou falso essa minha proposição, né? Essa minha sentença aberta. Então, toda sentença aberta, né? A hora que eu quantifico, ela se transforma em proposição, ela tem valor. Então, essa proposição também, ó, a sentença aberta, quantifiquei, transformou em proposição. Sentença aberta, quantifiquei, transformou em proposição. A sentença aberta, quantifiquei, transformou em proposição. Tudo que é sentença aberta que eu quantifico, ela transforma em proposição. Isso possibilita a essa proposição afirmar se ela é verdadeira ou falsa, porque é uma proposição a partir de agora. Então, existe um x pertencente a u tal que isso acontece? Bom, vamos pensar. Quais são as soluções dessa equação? Né? Se você resolver essa equaçãozinha, vai encontrar soluções. Quais são as soluções dela? 2 e 3, né? Não sei se vocês lembram disso, mas vocês já fizeram, né? Equação de segundo grau. Resolve, vai dar 2 e 3, né? 2 e 3. Acho que uma solução é negativa, né? Porque é negativo, fica 2 e menos 3, para ser bem exato. Né? Então, a hora que você resolver, dá 2 e menos 3. Beleza? Bom, como o 2 faz parte do conjunto, ele pergunta, existe um x pertencente a u tal que isso acontece? Existe. Portanto, a minha proposição é verdadeira. Né? Ok? É verdadeira. Né? Beleza? Tranquilo? Vamos ver a segunda. Para todo y, para todo x pertencente a u, isso aqui é verdade? Não. Ela só é verdade para o 2. Para o 3 não, para o 1 não. Portanto, isso aqui é falso. Né? Isso aqui é falso. Como isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso, eu estou negando uma falsidade. Negar uma falsidade vai dar o quê? Vai dar uma verdade também. Né? Ok? Para todo x em u, x ao quadrado é menor que 2, vamos ver. Se eu colocar 1, dá menor que 2. Né? Se eu colocar 2, não dá menor que 2. Portanto, para todo x pertencente a u, x ao quadrado é menor que 2, é falso, né? Porque não são todos que tornam isso aqui verdadeiro. Portanto, é falso. Né? Existe um x em u tal que isso acontece? Vamos pensar. Se colocar 1 aqui dá quanto? 1 menos 1, que o x é 1, né? Se colocar 1 menos 1 dá 0. 0 é menor que 2? Sim, né? Portanto, existe. Existe um x tal que isso acontece? Existe. Aqui é verdadeiro. Como eu vou negar, fica falso. Né? De novo, falso. Ok? Aqui, existe um único x pertencente a u tal que isso acontece? Existe o 1, né? 1 é menor que 2. O 2 não dá menor e o 3 também. Portanto, existe o único x tal que isso acontece? Existe. Isso aqui é verdadeiro também, né? Ok? E existem 2x pertencentes a u tal que isso acontece? X menor que igual que 3? Existe. Né? Se colocar 1 dá, o 2 dá e o 3 também dá. Ele pergunta, existem 2? Existem 2. Tem 3? Tem 3. Tem problema? Não. Tem 2? Tem. Pergunta, tem 2? Tem. Então, verdadeiro também. Né? Tá certo? Não é falso porque tem 3. Ele seria falso se pedisse assim, ó, tem 5, mas só tem 3, daí é falso. Se falasse, existe um único tal que isso acontece, daí é falso. Mas como tem 2, existem 2, existem 2. Ok? Ó, determinar o valor lógico de cada uma das seguintes sentenças de novo. Né? Aqui acho que vou pular, depois eu volto se der tempo. Né? Vamos ver esse aqui. Ó. Esse aqui é interessante, que é diferente do que está propondo no anterior. Sendo A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dê um contra-exemplo de cada uma das seguintes proposições. Contra-exemplo é um exemplo que torna a minha proposição quantificada falsa, vamos colocar assim. Então, para todo x em A, isso aqui acontece nesse conjunto, vamos pensar. Se colocar 1 mais 2 dá 3, beleza. Se colocar 2 mais 2 dá 3, beleza. Se colocar 3 mais 2 dá 5, beleza. Se colocar 4 mais 2 dá 6, beleza. Não, né? Tudo errado. Se eu colocar 1 mais 2 dá 3. 3 é maior que 5? Falso. Então, 1 já é um contra-exemplo. Dê um contra-exemplo. Não basta, né? Isso. É uma afirmação, exatamente. Né? Então, ele fala assim, dê um contra-exemplo, cada uma... Quando é contra-exemplo, é uma afirmação que está dizendo assim, para todo x que é verdadeiro? Não, para todo x aqui é uma proposição, né? Que é verdadeiro ou falso. Ela é falsa. Né? Por que ela é falsa? Porque tem um contra-exemplo. Né? Tá certo? Se ela fosse verdadeira,
verdadeira, não teria contra-exemplo, né? Tá certo, Rangel? Ela só tem contra-exemplo porque ela é falsa, né? Tá certo? Então, qual é o contra-exemplo? O conjunto, né? Pode ser um conjunto assim, coloca o conjunto V igual a... Quem que é o contra-exemplo que poderia colocar? Um só tá bom, mas se quiser colocar mais... Se eu colocar 1 mais 2 dá 3, 3 maior que 5, não. Se colocar 2 mais 2 é 4, então 1 é contra-exemplo, 2 é contra-exemplo. O 3 não, né? O 4 também não, o 5 também não. Tá certo? Ok, isso. O 1 já bastava, né? Para todo x em A, x é par? Não, para todo x em A, x não é, porque o 3 não é par, o 1 não é par, né? Então 1 não, o 3 não, o 5 não, não precisa tudo, tá bom? Basta um exemplo. Um contra-exemplo já está perfeito. Se tiver mais que um, perfeito também, né? Aqui, ó, qualquer que seja o x, x é divisor de 10? Não, né? Porque o 1 é divisor de 10, o 2 é divisor de 10, o 3 não é. Então, se colocar o 3 aqui, já sabe que o 3 não é, o 6 também não é divisor de 10, né? Então, o 4 também não é divisor de 10, beleza? Então, tem mais aqui, mas basta um. Já tá bom, né? Ok? Entenderam o que é um contra-exemplo? Então, esse aqui é a gente chama de conjunto verdade, a solução que torna, quer dizer, o conjunto verdade dela, se for todos os valores de A, é porque ela é verdadeira. Se for alguns do A, é porque ela é falsa, né? Então, aí depende do que eu tenho. Certo? Vamos lá, mais um exemplo, só para fechar aqui o pacote de exemplos que eu tinha pensado. Ó, determinar a lógica de cada uma das seguintes proposições também, né? Aqui é um conjunto em N, N dos naturais, tá bom? Só para entender. Ó, determinar a lógica da proposição, das seguintes proposições. Ele coloca para todo x em N naturais, x menos 2 é menor que 6. Será que isso é verdade ou é falso? O que vocês acham? Existe algum x que torna essa proposição falsa? Ou seja, existe um contra-exemplo lá? Se tiver um contra-exemplo, é falso. Se não tiver contra-exemplo, é verdadeiro. Tem contra-exemplo ou não tem contra-exemplo? Né? Tem o 9. Muito bem. 9 menos 2 dá 6. 9 menos 2 dá 7. 7 é menor que 6? Não. Isso, então, essa proposição minha é falsa, né? Porque tem contra-exemplo. Né? Beleza. A segunda, existe um x em n tal que x mais 5 é menor ou igual que 5? Tem contra-exemplo ou não tem contra-exemplo? Ou seja, tem contra-exemplo o zero. Isso, o zero já fura tudo, né? 0 mais 5 é menor ou igual que 5? Opa, ele pergunta se existe, né? Então não fura. O zero satisfaz, portanto existe, né? Se existe, então ela é verdadeira, né? Isso. Então, e a outra, existe um x em n tal que x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero? Existe um x em n tal que isso acontece ou não existe, né? A resposta dessa equação deve ser 3 e 1, né? 3 e 1. Uma negativa, como aqui é mais, fica mais 3 e menos 1, né? Então é mais 3 e menos 1. Mais 3 é inteiro ou não é inteiro? É natural ou não é natural? É natural, portanto existe, né? Como existe, então ela é verdadeira, né? Tá certo? Ok? Ok, ah. Bom, ele pede para negar, vamos fazer assim, vamos negar as proposições. O que é negar as proposições quantificadas? Lembra que negar, eu coloquei aqui, ó, negar as proposições quantificadas é assim, ó. A hora que eu nego o quantificador, só para lembrar, nego o quantificador universal, transforma em existencial. Nego o quantificador existencial, transforma em universal. E essas duas proposições são equivalentes, tá certo? Então, aqui a proposição quantificada para o universal transforma-se em, assim, ó. Se eu negar o para todo, fica existe e não P. Não esqueci que eu tenho que negar a proposição aqui, né? Negar existencial de um P de x é transformar em universal e nega a proposição também. Então, como é que fica a negação dessa primeira proposição aqui? Né? Vou fazer aqui embaixo. Ó. Vou fazer aqui em outra cor, né? Com essa cor marrom. Então, negando aqui, como é que fica? Vai ficar assim. Existe um x pertencente aos naturais, tal que x menos 2 é maior ou igual que 6. Né? Existe alguém que transforma... Ou seja, a hora que eu neguei a proposição que era falsa, essa aqui tem que ser verdadeira. Né? É verdadeira? Existe um x tal que isso acontece? Existe. Né? Alguém falou 9, tem o 10, tem o 11. Então,
Essa aqui passou a ser verdadeira, né? Tá certo? Não precisa colocar o valor lógico dela, mas ela tem que ser o contrário da outra, né? Senão você errou a negação. Vou negar isso aqui, então. A negação existencial é universal. É para todo x pertencente aos naturais, certo? Eu tenho aqui x mais 5 é maior que 5, né? Aí a proposição, essa é verdadeira, essa tem que ser falsa. É falso ou não é falso? Ele fala que para todo x em n, isso acontece. Não, para o zero não acontece, que 0 mais 5 não é maior não é igual, não é maior que 5, é maior ou igual que 5. Portanto, ela fica falsa. Né? O zero é o nosso contra-exemplo. Né? Ok? A Juliana perguntou menos 1 dessa letra, dessa última aqui, Juliana, dessa aqui. Esse menos 1 aqui. É esse aqui? Ele fala assim, que existe um x em n e tal o quê? X em n. Então, o 3 é natural, mas o menos 1 não é natural. Portanto, o menos 1 não pode fazer parte desse conjunto. Não colocar nem... Não vou analisar o 3. Mas eu pergunto se existe alguém, existe. Se alguém é o 3. Fechou o pacote, né? O que precisa? Não precisa existir 2 ou 3. Existe alguém, né? Se falar se existisse um único x tal que isso acontece, também é verdadeiro, porque existe um único x tal que isso acontece, que é o 3, né? Então, tanto faz existência e unicidade, aqui estaria verdadeiro. Só que, no caso aqui, existência, né? Você está ok? Isso, entendeu, Juliana? Sim, entendeu? Ok, né? Bom, vamos lá então. E a terceira, vou negar essa proposição aqui, que está quantificada pelo existencial e escala universal. Para todo x em n, né? Eu tenho que isso não vai acontecer. X ao quadrado menos 2x menos 3 tem que ser diferente de zero. Como essa proposição é verdadeira, isso tem que ser falso. E é falso? Não. Para todo x que acontece, diferente? Não. Se eu colocar o 3, fica igual. Portanto, ela é falsa mesmo. Né? Ok? Entendeu? Né? Beleza? Tranquilo? Entenderam, então, uma negação dos quantificadores? Então, negar o quantificador universal é transformar em existencial e negar a proposição. Negar o existencial é transformar em universal e negar a proposição também. Não esquecer disso. Né? Tá certo? Eu vou negar umas proposições aqui um pouquinho mais complicadas que apareceu lá na lista de vocês. Né? Acho que não sei se não é igual que está no livro, mas se for igual também não faz mal. Né? Tá certo? Então, dê a negação das seguintes proposições. Então, assim, então vou negar essa proposição. Nossa, a proposição aqui é uma proposição formada por quantificadores, né? Só que é uma proposição composta por dois quantificadores, né? Então, negar isso aqui é semelhante a negar, vou colocar assim, ó, a negar algo desse tipo, né? Só para entender, ó. Então, seria negar algo desse tipo, ó. Negar, como se fosse aqui, ó. E, que. Ó, que. Certo? E a hora que eu nego isso, eu vou negar aqui. Então, eu vou negar aqui. Aí, se eu fizer isso aqui, eu vou usar a lei de Morgan. Tá certo? Vai ficar, então, não P ou que é. Certo? Então, negar isso aqui é negar algo parecido com isso. E negar isso aqui é usar a lei de Morgan. Vai ficar assim, então. Ó. A hora que eu nego, então, eu vou negar a primeira. Opa, aqui também é negação da segunda. Né? E nega a segunda também. Né? Então, nega a primeira ou a segunda. Como é E, passa a ser ou. Como nega a primeira, nega a segunda. Ok? Então, negar essa proposição aqui, como eu falei, algo, seria assim, ó. Se fosse assim, eu colocava aqui colocaria um colchete aqui e nego aqui na frente, né? Certo? Para não escrever tudo de novo. E agora eu faço assim, eu vou negar a primeira, ele vai ficar não, a primeira para todo x pertencente ao U, tem aqui P de x, né? Fecha, fecha. Aí eu vou, a hora que eu neguei, transformou-se em ou, né? Nega a segunda. Existe um x pertencente ao U, tal que P de x, né? Fecha, fecha o parênteses também. Ok? Agora eu vou negar, então, a primeira e vou negar a segunda. Só que isso aqui passou a ser ou, não esqueça disso. Nega a primeira. Nega a primeira, como é para todo, fica existencial. Então, existe um x pertencente ao U, tal que
não P de x, não esquecer disso. Nega a proposição que está em segundo plano, né? Certo? Fecha parênteses aqui, fecha aqui. Ou, né? Continua sendo ou. Nega a segunda, existencial é universal. Então, para todo x pertencente a U, não P de x, né? Então, não esquecer de negar a proposição que está ali quantificada. Né? Certo? Entenderam? Esse tipo de exercício tem alguns na lista, né? Na lista, acho que da unidade 3, né? Tá certo? Para vocês trabalhar um pouquinho. Bom, aqui agora é assim, ó. Porque esse, acabou, né? Então, neguei, acabou. Então, negação dessa proposição quantificada, por quantificadores aqui, é essa proposição aqui. Ok? Vou negar isso aqui, ó. Negar isso aqui agora é algo semelhante a isso. É como se fosse aqui um P, então Q, né? Certo? Eu vou negar. Vai ficar assim, tá? Então, agora há pouco entendeu que isso aqui se transforma no quê? Em não. Aí nega a primeira, ou que, né? Transforma, lembra que eu mudo minha operação de condicional para junção, né? E agora nega. Daí demora de novo. Né? Não P é P, ou não Q. Então, o que eu vou ter que fazer com essa é usar isso aqui direto. Vamos pensar só isso aqui, mas eu vou fazer passo a passo também para não ficar muito diretão. Mas a ideia é essa aqui. Se eu resolver, na verdade a resposta vai ser assim, vai repetir esse ou negar esse aqui. Né? Repetir esse, existe um x em u, tal que p de x, ou nega, vai ficar, existe um x em u, tal que q de x. Né? Tá certo? Não sei se está claro. Então, se você fizer com simbologia assim, normal, você vai ter a resposta, é só copiar a resposta e multiplicar o que precisa. Ou então, opera bonitinho, tá? Não tem problema. Então, vou fazer assim, eu vou pegar essa proposição aqui, grandona, e vou negar ela, né? Vou negar ela. Tá certo? Tá errado? Onde que tá errada, Rangel? Aqui? Nesse? A operação aqui, né? Isso. Terceira linha, tá? Ok, né? Isso? Ok, beleza. Vamos lá. Usando a lei de Morgan, né? Tem que trocar a operação, não esquecer disso. Bom, então vamos lá. Vai negar, então vai ficar assim. Vou preservar aqui a operação, negação, colchetes. Vou repetir. Não dá para repetir, né? Tem que fazer o quê? Transformar isso aqui em uma junção. Junção, né? Então vai ficar um não aqui na frente. Não existe um x pertencente ao u, tal que p de x. Fecha. Ou, repete o segundo. Para todo x pertencente ao u, não q de x. Né? Certo? E fecha o colchete aqui grandão. Né? Fecha parênteses, abre aqui parênteses aqui, grandão. Né? Aqui eu posso negar já. Se você quiser negar, pode negar. Então vai ficar, o grandão continua aqui, ó, não. Negando isso aqui, negando o. Aqui na verdade eu vou negar duas vezes. Na hora que eu negar duas vezes, vai voltar. Né? Fica mais fácil eu operar aqui da seguinte forma. Colocar assim, ó. Acho que é mais fácil assim, ó. Como é não, vai ficar assim, ó. Não existe um x pertencente ao u, tal que p de x. Fecha parênteses. Ou não. E, né? E, de novo, ó. E de Morgan. Se eu fizer isso, vai ficar assim. Se eu aplicar, né? Na verdade, eu teria que ter feito aqui primeiro. Mas agora vamos fazer assim. Se eu aplicar, então, distribuir aqui a negação, eu vou ter que usar a lei de Morgan aqui. Né? Então, vai ficar ou passa a ser, né? Nega, beleza? E nega segundo também. Vai ficar não, então, para todo x pertencente ao u, é não que de x, né?
e fecha parênteses aqui. Agora sim, não, não é sim, né? Então, portanto, aqui não vou mexer. Dupla negação vai continuar com a afirmação. Existe um x pertencente ao U, tal que P de x. Fecha, fecha, e. Nego esse, né? Nego esse. A hora que eu negar isso aqui, transforma o universal em existencial. Existe um x pertencente ao U, tal que não, não, que de x. Não, não, que de x é que de x, né? Tá certo? Vai ficar assim, então. Fecha. É o que estava aqui, né? Ficou, nota que repetiu o primeiro. Opa, repetiu o primeiro e negou o segundo. Repetiu o primeiro e negou o segundo. Beleza? Então vai ficar, existe um x tal que pertencendo ao tal que de x e existe um x tal pertencendo ao tal que de x, né? Que é a nossa posição final negada, negando aquela posição anterior, né? Tá ali. Isso? Ok, ok, né? Não sei se alguém tinha dúvida nesse exercício, mas... E agora esse aqui, ó. Só para fechar, né? Eu vou negar isso aqui, né? Negar isso aqui é semelhante ao anterior. Só que aqui era E, aqui é O. Então vai negar isso aqui, né? Negar. Então a negação disso vai ficar. Né? Vai ficar assim, então. De novo, ó. Negação de uma junção vai dar uma conjunção. Nega a primeira. Ó, nega a primeira. Existe um x pertencente ao A. Né? Tal que não P de x. Certo? Fecha. E não também, para todo x pertencente ao A, não Q de x, né? Fechou. Ok? Negação disso vai ficar assim, negação do existencial universal. Para todo x pertencente ao A, não, não, vai dar P de x. Né? E negação do universal existencial. Existe um x em A, tal que, não, não, dá sim, né? Q de x. Ok? Não sei se está claro. Acho que esse era o mais difícil que tinha lá para vocês negarem, né? Os quantificadores que apareciam por lá. Não era assim tão complicado também. Mas tinha várias perguntas, então tá aí. Né? E, para fechar o que eu tinha planejado para hoje, ó, sendo A igual a 1, 2, 3, 4, determinar o valor lógico das seguintes posições. Depois, se quiser, a gente pode negar também essas posições, né? Que geralmente pede para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vou voltar um pouquinho na letra B, esse aqui. Aqui, tá todo. Aqui, André. André não é Juliana. Aqui ficou a negação desse. Lembra que eu falei assim, né? Se você olhar, teria que fazer algo semelhante ao que está aqui, ó. Então, aqui o P, aqui o Q. Eu vou transformar isso aqui em uma proposição, uma disjunção, né? Aí vou aplicar a lei de Morgan, vai dar não, não vai dar P, não Q vai dar não Q, né? E o ou passaria. Fechou. Então, se você olhar, a primeira não muda não muda nada, né? É a própria proposição. E a segunda, a conjunção com a segunda negada. A segunda negada, universal transforma em existencial e a negação fica a afirmação, né? Ok? Certo, Juliana? Então não é. Na verdade, tá ok, tá certinho. Só que a hora que você, como eu falei, a hora que eu cheguei aqui nessa. Né? A hora que eu cheguei nessa linha aqui, a hora que eu apliquei aquela propriedade que fala que se P então Q, não P ou Q. Ok, então aqui foi isso. Daí a hora que eu apliquei a lei de Morgan, ficou não, não. A hora que tem, tá vendo que aqui tem um não, não, ó. Não, não é sim, portanto não precisa trocar o valor lógico do existencial para o universal, porque é uma negação dupla. Negação dupla é uma afirmação, portanto ela permanece. E aqui sim, aqui fica uma negação de um quantificador universal, fica existencial, né? Certo, Juliana? E, para fechar, então, como eu falei, ó,
as questões que eu tinha proposto. Sendo A igual a lá, determinar o valor lógico. Então, qual é o valor lógico dessa proposição? Diz assim, para todo x em A, ele afirma que x mais 3 é menor que 6. É verdade ou falso isso? Né? Para todo x em A isso acontece mesmo? O que vocês acham? Para todo x em A isso acontece ou não? Se eu colocar 1 mais 3 dá quanto? 4. 4 é menor que 6? Sim. Se colocar 3 mais 3 é menor que 6? Não. Portanto, isso aqui é falso. Né? Por que é falso? Porque tem contra-exemplo. Quais seriam os contra-exemplos? Se colocar 3 não dá certo e 4 também não. Né? Só vai dar certo com 1 e 2. 3 e 4 não. Portanto, tem contra-exemplo. Se tem contra-exemplo, é falso. Né? Certo? Isso, é falso. Né? Beleza? Logo, sendo falsa, eu vou negar esse quantificador universal. Vai ficar, existe um x em A, tal que isso não acontece. X mais 3 é maior ou igual que 6. Né? Então, isso negou. A hora que eu neguei, é porque ela transformou-se em uma proposição, aqui é uma proposição, então, falsa. Né? E a outra era, opa, desculpa, essa aqui é falsa. Né? Já que essa aqui é falsa, essa aqui vai ser verdadeira. Né? Verdadeira. Isso, está trocado, né? Não precisa ligar, né? Não precisa ligar. A Angel perguntou se precisa, só se pedir, né? Se pedir, você nega. Se não pedir, você não precisa negar, não. Existe um x em A tal que isso acontece? Existe, né? Já está negado aqui embaixo. Né? Quer dizer, na verdade, é uma posição diferente dessa. Existe x tal que isso acontece? Existe, né? Se colocar o 1 e o 2, dá certo. Portanto, verdadeira, né? Se quiser negar, fica para tudo x em A, x mais 3 não é igual a 6, né? E para todo x em A isso acontece? Vamos pensar. Se colocar 1 dá certo, 1 menos 10 dá, beleza, dá certo. Se colocar 2 dá certo. Se colocar 3 dá certo. Se colocar 4 também dá certo. Portanto, ela é verdadeira. Para todo x em A isso acontece. Porque não tem contra-exemplo. Se não tem contra-exemplo, ela é verdadeira. Teve que contra-exemplos eu vou buscar num quantificador universal. Né? Daí eu busco um contra-exemplo ali. E se um x em A tal que isso acontece? Vamos pensar. Se colocar 1 aqui, 2, 1, não é verdade. Né? Se colocar 2, 4, 8, também não. Se colocar 3, vezes 3, 9, 2, 18, 18 menos 3 dá 15. Beleza, então 3 dá certo. Já que existe um 3 que funciona bem nesse conjunto, a minha proposição ela é verdadeira. Né? Certo? Que existe um. Não precisa negar, como falou, mas se quiser negar para exercício, fica à vontade. Né? Ok? Bom, assim, resumindo, né, o que ficou só pendente foi algumas simplificações, né? Não sei se alguém tem alguma questão assim mais específica para perguntar, tá certo? Espero que vocês tenham assim aproveitado o máximo possível essa nossa conversa aqui rapidinha. Eu tentei assim fazer um apanhado geral das unidades 1 e 2 e 3. Quem sabe ficou algumas pendências, mas se a gente não conseguir resolver aqui, podem perguntar lá no fórum. Aproveita aquele fórum que foi aberto da web. Né? Se quiser, amanhã eu posso postar esses arquivos que eu